Olá, sexto ano, estamos aqui continuando, dando mais uma aula. E na aula passada a gente corrigiu aquele exercício de expressões numéricas, né? Então, só recapitulando o que a gente vem vendo nas últimas aulas. Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui para que ela fique mais alinhada. Aqui eu acho que tá bom. Então, o que é que a gente vem vendo nas outras aulas? A gente vem vendo, a gente viu, na verdade, expressões numéricas envolvendo aulas que a gente teve também de potência, raiz quadrada, certo? A gente veio, as aulas anteriores a essa, a gente tinha visto as quatro operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. E agora, numa partezinha no livro, que acho que é na página 64, ele traz o tratamento da informação. O tratamento da informação são informações extras, certo? Que vocês podem estar agregando à matemática para trazer conhecimento. Eu estava olhando ali no livro, como eu achei inviável gravar o livro, até porque eu não tenho nada que possa segurar o livro, eu tentei gravar segurando a minha mão e falando, mostrando aí para vocês e vocês já acompanhando em casa, mas ficou inviável porque tremia tanto que a minha mão tremia tanto, né, que não consegue ficar tão paradinha assim, tanto durante 10, 20 minutos, aí que ficou a gravação ruim. Então o que é que eu estava pensando? Eu vou pegar, baseado no que tem no livro, vou fazer essa aula de tratamento da informação. Qual seria o conteúdo que a gente vai ver na aula de hoje? Seria gráfico de linha. E o que é gráfico de linha? Gráfico é um instrumental matemático onde não se tem cálculo, mas se tem números, e esses números podem ser interpretados e representam determinada coisa, certo? Exemplo, eu vou fazer o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, um dos exemplos. Vou fazer um gráfico de relação de dias com tempo, com temperatura. Por exemplo, todos os dias, eu acho que mesmo pequenos, você veja o jornal, nem que seja por cima, e já viram em algum jornal falando sobre a temperatura do dia. A temperatura máxima para o Nordeste é de tantos graus, a mínima é de tantos graus, e assim vai, não é isso? Então, eu vou fazer uma relação daqui sobre quantidade de dias, por exemplo, 7 dias, ou seja, a quantidade de dias que for, e a temperatura que foram ocasionadas nesses dias, representado em gráfico, certo? Mas também não precisa ser, o gráfico de linha não serve somente para representar isso. Na verdade, o gráfico de linha pode ser para representar qualquer coisa. Eu vou dar mais de um exemplo aqui para a gente entender. O que é interessante vocês aprenderem no gráfico de linha é saber ler, que eu digo, não vai ter nada de português, frases, nem nada, mas a leitura que eu faço é uma leitura analítica, onde a partir dos dados matemáticos e números que estão ali, eu consigo fazer uma interpretação e até conversar sobre esses gráficos, tá ok? E a aula de hoje é sobre gráficos de linha. Isso é muito importante porque, por exemplo, nesse momento da coronavírus, a gente teve vários gráficos aparecendo na televisão sobre a curva de número de casos, de pessoas infectadas e tudo mais. Então, assim, gráficos vão estar aparecendo para vocês, mesmo que você não seja da área de matemática, certo? Gráfico, número de pessoas empregadas em relação ao número de pessoas desempregadas durante um determinado período de tempo. Uma fábrica, por exemplo, uma fábrica de sapatos, número de sapatos que são produzidos por dias. Então, hoje a gente vai aprender a fazer o gráfico de linhas, tá ok? Então, pronto, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Então vamos lá. Primeiro exemplo que eu vou dar, sim, uma coisa que eu esqueci de falar é que o gráfico sempre relaciona duas grandezas. Ou seja, quais seriam essas? No nosso caso, no primeiro exemplo, vai ser tempo se relacionando com temperatura. Vamos ver como isso acontece. Agora, gráfico de linha ou os outros gráficos podem ser aplicados para qualquer coisa, certo? Dentro do nosso dia a dia, qualquer coisa mesmo, certo? Que você imaginar. Contanto que uma coisa tenha relação com a outra, tá? Vamos ver aqui. Ó, bota aqui o tema da aula de hoje, né? Gráfico de linha, ok? Dentro do gráfico de linha, vou fazer um gráfico, ele é representado sempre por dois eixos. O que seriam eixos? Eixo seria essa aqui, a parte de baixo, e a parte horizontal é a parte vertical, onde cada parte, ou seja, cada barrinha dessa vai estar atribuída a uma grandeza. No caso aqui, eu vou colocar essa linha, vai ser a linha do tempo, certo? Tempo, botar dias, em dias. E essa linha daqui vai ser de T de temperatura, certo? Temperatura. Certo? Ou seja, linha do tempo, linha da temperatura, tá
ok? Vou botar aqui graus Celsius, que é a temperatura do nosso hemisfério, ok? Uma esfera não, nosso continente. Então vamos lá. Imagina que aqui eu tenho um determinado dia do mês, digamos que a gente vendo o que a gente teve em maio, só um exemplo, digamos que no dia 14 de maio, aqui é o dia 15 de maio, aqui é o dia 16 de maio, aqui é o dia 17 de maio, aqui é o dia 18 de maio, ok? E imagina que aqui são as temperaturas que eu vou estar colocando. Agora imagina o seguinte, que no dia 14 de maio, vou escrever até esse nome de temperatura mais longe para poder ficar mais organizado. Temperatura. Tá meio feinho, mas vocês entendem que é a temperatura. Ó, imagina que no dia de 14 de maio, em Campina Grande, vou botar aqui, Campina Grande, a gente teve, por exemplo, a máxima, ou seja, a temperatura que deu mais alta nesse dia foi 26 graus. Imagina só. Então vou colocar aqui, ó, 26 graus, certo? Imaginando que está por aqui, certo? Eu vou fazer uma relação agora desse número com esse. No dia 14 de maio, qual foi a temperatura? 26 graus Celsius. Qual a relação das duas grandezas que eu falei? A grandeza tempo, em dias, com a grandeza temperatura. Ó. Ou seja, nesse dia, se eu seguir a retinha, onde é que foi a temperatura? Foi 26 graus, certo? Imagina a outra situação. No dia, digamos que no dia 15 de maio, ou seja, no outro dia, foi um dia bem quente e deu 30 graus, certo? Deu 30 graus de temperatura, foi bem mais quente. Aí, ou seja, eu tenho que relacionar o dia, a temperatura 30 com o dia que aconteceu isso, que foi o dia 15. Digamos que no dia 16 já foi friozinho, aquele clima doido, deu uma chuva, ficou tudo nublado. E deu 22 graus, vou botar mais para baixo aqui, 22 graus, digamos que está aqui. Dia 16 vai se juntar com quem? 22 graus. Então, ó, tracinho, 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 ok? Ou seja, no dia 16 nós tivemos 22 graus. No dia 17, digamos que foi quente de novo, e foi um dia mais quente que teve na semana. Então, digamos que ele deu 31 graus, certo? Então, 31 graus vai se juntar com quem? Com o dia 17. Por que 31 graus não pode ser no 14, no 15, 16? Porque no nosso exemplo aqui fictício, que nós criamos, o dia que deu 31 graus não foi 14, nem 15, nem 16, foi no dia 17. Então tá aqui, ó, relacionando o tempo em dia, dia 17, com a temperatura em graus Celsius. E digamos que no último dia de registro, que a gente fez aqui, deu 29 graus, foi exatamente no dia 18. Como nós podemos fazer essa leitura? Primeiro a gente tem que ligar os pontos. Ligando, por que eu chamo assim gráfico de linha? Porque existe uma linha mesmo que liga esses pontos, certo? Deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui. Não é uma régua, mas é um esquadro, tá? Ó, vou fazer uma linha. A nossa análise foi somente em 5 dias, do dia 14 ao dia 18. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Nós observamos só esse dia. E a gente tem que fazer uma ligação entre os pontos de cada dia, certo? Então, começou o dia 14 até o dia 15, ó, junta as bolinhas, ó, certo? Do dia 15 para o dia 16, foi daqui para cá, não foi, ó, 15, 16, onde está 16? Então, vamos lá, fazer uma ligação aqui, ok? Do dia 16 para o 17, subiu bastante, ó. Olha o nosso gráfico, a nossa linha apontando para cima do gráfico. E do dia 17, deixa eu testar um pouquinho mais. E do dia 17 para o dia 18, baixou um pouquinho. Não foi? Olha que interessante. Só em observar esse gráfico, ele é chamado de linha justamente porque seus pontos